Glória a Deus. Amém, amém. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Boa noite a todos, boa noite, boa tarde, bom dia. Louvado seja o nome do Senhor por mais esse dia, por mais essa noite. Amém? Jones, boa noite. Deus abençoe a tua vida aí, a tua família. Amém? Deus abençoe a tua vida aí, Dona Cristiane. Que Deus abençoe a vida de cada um que está nos ouvindo aí essa noite, amém? Então, essa noite nós vamos falar sobre um tema ligado à intercessão, né? A intercessão, ela tem uma função básica de proteção, né? De proteger algo ou proteger alguém. Então nós precisamos compreender que a intercessão também protege a visão de Deus, né? Porque Deus, ele faz todos os seus projetos através de uma visão, através de um propósito, né? E esse propósito tem que ser protegido, tem que ser guardado, amém? Então nós vamos orar para Deus falar conosco, né? A paz do Senhor aí a todos vocês, principalmente Dona Dalila, seu Floriano, Dona Iraci lá de Mogi, e todos que estão nos ouvindo aí, que Deus traga revelação sobre o seu coração. Amém? Então vamos orar, pedir para Deus falar conosco. Nós vamos falar sobre algumas coisas aqui, vamos compartilhar. Eu espero que Deus nos ensine de maneira poderosa, em nome de Jesus. Pai, nós entregamos essa ministração nas Tuas mãos, imploramos a Ti, Senhor, que o Senhor nos ensine a Tua palavra, que todo inimigo, todo tipo de situação que queira roubar a semente poderosa da Tua palavra, que essa situação, Pai, seja agora coberta com o sangue do Cordeiro e neutralizada, que a unção do Senhor venha nos ensinar, a unção que está em cada um de nós, nos ensine todas as coisas a respeito da Tua visão, a respeito da intercessão, Pai. Cobre também os equipamentos, a rede, cobre tudo com o sangue do Cordeiro. Eu entrego tudo nas Tuas mãos e glorifico o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu querido? Vamos lá. Nós vamos falar sobre a proteção da visão de Deus, né? Primeira coisa que nós vamos perceber nas páginas da Bíblia é que toda vez que Deus vai fazer alguma coisa, que Ele projeta alguma coisa, Ele sempre vai escolher alguém e vai entregar uma visão para essa pessoa. Vai entregar um projeto, um propósito. Foi assim com Abraão, foi assim com Noé, foi assim com Moisés, foi assim com Josué e tantos outros, né, que Deus entregou um modelo, entregou uma visão. O chamado veio, mas com o chamado veio também uma visão, né? E o que é uma visão? A visão é a maneira como a pessoa enxerga a sua existência no mundo. Então, para que ela existe? Qual que é a sua função no mundo, né? Deus, ele faz uma pessoa ser levantada, por exemplo, vamos falar de Samuel, né? Uma pessoa que foi levantada por Deus, e essa pessoa ela teve uma visão profética. Então ele foi um juiz e foi um profeta. E a Bíblia diz que nenhuma das suas palavras caía por terra. Por quê? Porque quando Deus entrega uma visão para um homem, para uma mulher, Deus não entrega simplesmente uma visão e diz para essa pessoa se vira para implantar essa visão. Deus, ele, com a visão, ele também entrega recursos materiais, recursos humanos e recursos espirituais. Então, a visão, ela vamos dizer assim, é o atrativo, é aquilo que atrai os recursos de Deus. Quando você é chamado por Deus
para fazer alguma coisa, é comissionado por Deus para fazer alguma coisa. E quando você está no centro dessa visão, no centro desse chamado, não vai faltar recurso. Então, não faltou recurso, por exemplo, para a construção da arca. Não faltou recurso material para a construção do tabernáculo. Não faltou recurso material para construir o templo. Não falta recurso quando existe uma visão e um propósito entregue por Deus. Então, o recurso material, ele é liberado porque a visão está sendo seguida na sua totalidade, ou seja, há uma fidelidade com a visão. Então, o recurso não vai faltar, o recurso material não vai faltar. O recurso humano também é algo que Deus provê para a visão dele ser estabelecida. Então, para construir um tabernáculo, por exemplo, Moisés, ele teve que lançar mão de algumas pessoas que eram artesãos, que sabiam trabalhar com ouro, que eram escultores, pessoas que sabiam trabalhar com madeira de acácia, estofadores, pessoas que fizeram o tabernáculo. Então, Deus levantou pessoas para que essa visão fosse estabelecida. Então, quando a visão ela é seguida na sua essência, não falta recurso humano para que você possa implantar essa visão. E o recurso espiritual também não falta. A presença de Deus, os dons do Espírito, né? Essas manifestações espirituais de Deus, elas são enviadas para um ambiente da visão. Quando o ambiente da visão ele é estabelecido, então não falta a presença de Deus, não vai faltar recurso de Deus, não vai faltar o Espírito, não vai faltar milagres, sinais, maravilhas, né? Deus sempre vai trazer o recurso espiritual. Por exemplo, Jesus, quando envia os discípulos, ele envia 70 discípulos, envia 12 discípulos, envia 70 discípulos, e ele fala, ó, vai pelas casas, ressuscitai os mortos, curai os enfermos e anunciai o reino de Deus. O que ele estava fazendo? Ele estava empoderando os seus discípulos, empoderando os seus apóstolos, os seus enviados, porque ele tinha uma visão que tinha que ser implantada. Então Deus não vai economizar os recursos quando a visão está sendo cumprida com fidelidade, na sua essência, na sua totalidade. Então, Deus não faz nada sem planejar antes, sem projetar o final antes. Deus já fez o final acontecer antes do começo. E isso é muito importante, porque a intercessão, ela trabalha no processo da visão. Trabalha no processo, nos tempos em que a visão se estabelece. Então, se você está intercedendo pela sua família, você vai receber de Deus qual é o tempo de Deus para a sua família, qual é o tempo de Deus para que ministérios sejam estabelecidos, para que pessoas sejam formadas em alguma área, para que pessoas possam ser enviadas para fazer coisas, né? Pode ser enviadas para abrir negócios, por exemplo. Então, um intercessor, ele tem essa revelação da parte de Deus e como está a visão em relação à família, em relação à igreja, como que está a visão em relação à cidade, em relação ao bairro, em relação ao ministério. Então, o intercessor, ele recebe essa revelação porque Deus levanta esses intercessores para proteger a visão, para que a visão ela seja cumprida na sua totalidade. Então a gente vê, por exemplo, Moisés foi levantado por Deus para levar o povo até Canaã, tirar o povo do Egito, né? Foi o que ele fez. Deus não poupou recurso, Deus não poupou os recursos espirituais, os recursos humanos, e Deus não poupou recursos financeiros. O povo sai do Egito, e além disso, houve grandes sinais, grandes maravilhas, grandes milagres, tudo porque Moisés foi levantado para um propósito para aquele tempo. Então, o Moisés, ele tinha
uma convicção. Eu não posso sair da visão que Deus me deu. Eu não posso sair da visão. O povo saía da visão. O povo saía do desenho de Deus, mas o Moisés não. O Moisés era o único, e você vai poder ler isso nos livros de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Você vai ver Moisés andando na visão de Deus, lutando pela visão de Deus, né? E fazendo intercessão para que Deus proteja a própria visão que ele deu para ele. Ou seja, Senhor, eu tenho que chegar com esse povo lá em Canaã, não vai matá-los no deserto, não vai destruí-los no Sinai. Então, isso é o quê? Isso é a intercessão protegendo a própria visão de Deus, né? Fazendo com que a visão seja estabelecida. O intercessor, ele precisa proteger a visão de Deus. Ele precisa proteger aquilo que Deus desenhou, o propósito de Deus. A Bíblia fala assim: muitos são os planos no coração do homem. Muitos são os planos no coração do homem. Mas o propósito do Senhor vai prevalecer. Então, o propósito de Deus é o que faz uma família prevalecer. O propósito de Deus é o que faz uma igreja prevalecer. Amém. O propósito de Deus é o que faz uma empresa prevalecer, uma nação prevalecer. É o propósito de Deus. Então, o intercessor, ele precisa orar sobre esse propósito. Ele não pode orar sobre um propósito que ele acha que seja o adequado, porque ele não tem a visão total daquilo que Deus está fazendo. A visão de Deus, ela não envolve somente a minha vida, os anos da minha vida. Isso envolve também a próxima geração, as próximas gerações. Eu nem vou estar mais aqui. Então, eu preciso interceder em cima do propósito de Deus e do tempo de Deus para esse propósito agora, 2020. E se eu tiver intercedendo em 2021, eu tenho que compreender o propósito de Deus para 2021. Mas é sempre importante compreender que a visão de Deus não se altera. O propósito de Deus não vai se alterar. Deus não muda. Deus não vai mudar o seu projeto, Deus não vai mudar o seu propósito. Por isso que Moisés, você está vendo Moisés trabalhando no deserto, atendendo as pessoas, fazendo aquela intercessão, né, comparecendo diante de Deus, né, ficou 40 anos caminhando no deserto, mas a visão de Deus não mudou na cabeça dele. A visão de Deus permaneceu na cabeça de Moisés do mesmo jeito que Deus entregou para ele antes de entrar no deserto. Ou seja, vocês vão entrar em Canaã. E Moisés, durante 40 anos, preservou a visão de Deus. E essa preservação, essa proteção com a visão de Deus, foi o que preservou o povo. Porque o propósito e a visão de Deus são essas coisas que prevalecem. Então nós não podemos abandonar o projeto de Deus. Vou te dar um outro exemplo. Moisés estava atendendo o povo no deserto. Ele tinha aquela fila, né? Algumas pessoas, teólogos, dizem que eles tinham 2 milhões, né, de hebreus no deserto. E de repente o Moisés estava atendendo aqueles 2 milhões de hebreus, uma igreja de 2 milhões de pessoas para atender. Pensa como ele tinha trabalho. Ele era o único pastor, a única pessoa que podia atender aquelas pessoas. E por isso ele estava ficando sobrecarregado. E veio visitá-lo um homem chamado Jetro, que era sogro de Moisés. O Jetro, ele era sacerdote de Midian. O Jetro, ele tinha outra visão. Ele não tinha a visão de Deus, ele não tinha a visão de Moisés. Ele servia a outro Deus. O Jetro, ele era um homem que servia a outra entidade, mas ele era sogro de Moisés. E quando o Jetro chega para visitar Moisés e enxerga Moisés atendendo o povo de manhã, de tarde, até de noite, e via como Moisés ficava cansado, ele falou assim: Moisés, o que você está fazendo vai te desgastar tanto. Você não vai conseguir, você vai desfalecer. Você vai morrer de tanto atender as pessoas. Porque é muita gente para uma única pessoa. Então eu vou te dar um conselho.
E ele dá um conselho para Moisés. E esse conselho tinha a ver com a organização, né, e a classificação dos problemas que o povo tinha. Causas menores, causas maiores, e colocar pessoas para ajudá-lo no aconselhamento, no atendimento, em julgar casos que precisam ser julgados, casos leves, casos pesados. E esse foi um conselho que ele deu para o Moisés. E quando eu olho para isso, eu falo, meu Deus, mas como que um homem que serve outro Deus pode vir e aconselhar um homem que está servindo o único Deus? Sendo que esse que está servindo a Deus, Moisés que está servindo a Deus, ele não pode sair da visão de Deus. Mas o Jétro chega até ele e dá um conselho para ele. E a Bíblia diz que o Jétro fala assim, ó, faz o que você está fazendo, continua com a tua visão, só que você tem que estabelecer chefes de 100, chefes de 1000. Você tem que colocar sobre eles autoridade para que eles possam administrar esse atendimento para todas essas pessoas. Então, a visão de Jétro não foi uma visão que mudou a visão de Moisés. Não foi. Porque uma visão, quando acontece o encontro de duas visões, a visão de Deus não pode ser deformada. A visão de Deus não pode ser alterada. Ela não pode ser, como é que se diz? Adulterada. Você não pode adulterar aquilo que Deus desenhou. Então, quando Jétro chega diante de Moisés, você está vendo um sacerdote com outro sacerdote. Um sacerdote serve a Deus e o outro sacerdote está servindo outro Deus. Mas ele dá um conselho administrativo, ele fala, olha, você pode fazer a mesma coisa, mas de uma maneira diferente. E Moisés achou aquele conselho bom. E por conta disso, ele conseguiu atender o povo e conseguiu levar o povo até Canaã. Veja, o poder de um conselho. Mas o que o conselho não é? O conselho não é a deformação de uma visão. Eu posso encontrar pessoas que têm outra visão de Deus, que têm outras funções no corpo de Cristo. Mas eu não posso deformar quem eu sou no corpo de Cristo por causa da visão de outra pessoa. Amém. Por quê? Porque a base de quem eu sou em Cristo, ela não pode mudar. Você nasceu com um propósito. Você nasceu com um chamado. Esse chamado identifica você. Então, qualquer outra visão, ela pode até ser complementar, interdependente, mas ela não vai mudar quem você é. Amém? Então, essa visão vai facilitar a obtenção de resultados, vai quebrar barreiras, mas ela não vai ser deformada. Deus pode usar uma pessoa para te aconselhar. Olha, você pode fazer o que você está fazendo, mas de maneira diferente. Então, o aconselhamento ele é importante. É uma maneira de proteção da visão. E tem muitas visões que elas são imutáveis, com certeza, elas têm que ser imutáveis, mas a execução delas pode ser de maneira diferente. Porque senão as pessoas ficam desgastadas. Elas vão ficando cansadas. Então, é importante compreender que uma visão não pode ser mudada, mas a execução dela pode. A essência da visão é a revelação da palavra. É a revelação daquilo que Deus trouxe. Essa revelação nunca vai mudar. Deus não muda. O propósito dele é o que vai prevalecer. Então, se uma igreja é estabelecida sobre uma revelação, sobre uma visão, sobre uma palavra, sobre alguma revelação da palavra, quando essa igreja é estabelecida, ela não pode perder a essência da visão. Ela não pode perder a essência da visão. Ainda que essa igreja seja pequena no começo e depois ela se torne uma igreja muito grande. Se ela perder a essência da visão, ela acaba perdendo a essência daquilo que fortalece a igreja. O que fortalece a igreja? É a visão que Deus entregou. É o propósito que Deus entregou. Imagina o Noé recebendo a planta de uma arca
E ele demorou 100 anos. 100 anos para construir a arca. Já pensou no 40º ano, 40 anos construindo a arca, falou assim, ó, quer saber, eu não vou construir a arca, eu vou construir um iate. Eu vou mudar, porque agora apareceu uma nova tecnologia aí, e eu vou fazer um iate, vou fazer diferente. Aquela planta que Deus deu 40 anos atrás não vale mais. Então eu vou mudar agora os materiais, eu vou mudar, vou colocar outras coisas aqui como material, vai ficar mais leve para mim trabalhar, vai ficar melhor. Se ele mudasse a planta que Deus deu no 40º ano, quando ele terminasse de construir, o dilúvio viesse, eles teriam morrido. Não teria salvo ninguém. Então, uma igreja, se ela muda aquilo que Deus falou, se ela altera a essência da visão, ela não consegue salvar mais ninguém. Assim como a arca não vai conseguir salvar ninguém. É como o tabernáculo tinha uma planta. Deus entrega a planta para Moisés, fala assim, Moisés, faz essa planta acontecer. E nessa planta tem as medidas do tabernáculo, tem os materiais que têm que ser usados no tabernáculo. São medidas exatas, são materiais exatos. Você vai fazer um incenso da unção com esse material. Você vai fazer também estofo azul, púrpura, carmesim, pele de texugo, pele de animal marinho. Você vai fazer isso com esse material. Se vira e vai atrás do material. Por quê? Porque eu vou trazer o recurso material, eu vou trazer o recurso humano, eu vou trazer o recurso espiritual. Quando eles terminaram de construir o tabernáculo, a presença de Deus encheu o tabernáculo. Então, uma igreja que sai do desenho de Deus não consegue atrair a presença de Deus. Por quê? Porque ele alterou o material que Deus determinou que fosse usado, alterou as medidas que Deus determinou que fosse usado. Deus sempre vai dar uma visão para alguém. E o segredo, meu irmão, o segredo, minha irmã, intercessores, é que vocês protejam essa visão, para que não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, porque no momento que você se desvia para a direita ou para a esquerda, você compromete a visão. E quando você compromete a visão, você compromete o resultado que a visão vai trazer. Amém? Então, a força da visão, a força desse propósito de Deus, não é a sua aparência. Deus não usa marketing. Isso é uma coisa importante. Né? Ah, vamos orar para que a gente seja visto. Não, meu irmão. Você tem que proteger a essência. Você não pode proteger a aparência. Você protege a aparência, você esquece da essência. Quando você protege a aparência vamos proteger a aparência da igreja, o que vão pensar da gente. Quando você faz isso, você está esquecendo que a essência é a fonte da força dessa igreja, não é a aparência. Você não vai conseguir proteger a aparência, irmão. Você não vai conseguir proteger máscara, não vai conseguir proteger nome, não vai conseguir proteger título, você não vai conseguir proteger nada. Essas coisas, elas vão acontecer como resultado de uma essência, mas elas não são essenciais, elas não são importantes. Então, se você começar a trabalhar com marketing da essência, você pode acabar mudando o foco da sua energia. E você coloca a sua energia na aparência e esquece de proteger a essência. Porque o marketing vai exigir mudanças. Para que você possa agradar o público, você tem que fazer mudanças. Então, você quer agradar a Deus, você mantém a visão. Se você quer agradar o homem, você muda a visão. A visão não serve para agradar o homem, serve para salvar o homem. Essa é a diferença. A visão serve para que o homem seja salvo, não que ele seja agradado. Não que ele seja suprido, não, é que ele seja salvo, irmão. E uma igreja que perdeu a essência só vive de aparência. Parece que a visão está ali. Parece, mas não tem essência. Quando não tem essência, não tem salvação. Porque a visão já foi alterada. A visão foi mudada. Ela foi deturpada.
E os intercessores, eles são os principais defensores da essência da visão e não da aparência da visão. A visão de Deus não é um logotipo. A visão de Deus não é um nome de placa de igreja. A visão de Deus não é um título. A visão de Deus não é isso. A visão de Deus é a essência de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, a palavra revelada de Deus. Vou dar um exemplo. Quando Jesus perguntou para os discípulos o que os homens dizem a meu respeito, e eles começaram a falar do marketing, da aparência. Uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. Então, tudo isso é o que o povo está dizendo. Por quê? Porque o povo está enxergando a aparência. O povo não está enxergando a essência. Então eles dão esse nome para Jesus. Jesus é Jeremias. Jesus é Elias, que foi um grande profeta, mas Jesus não é Elias. Jesus não é Jeremias. E aí Jesus pergunta, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Pedro vira para Jesus e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora presta atenção nisso, irmão. Quando Pedro fala isso para Jesus, ele enxerga em Pedro, naquela palavra que Pedro falou, ele enxerga a revelação da palavra. E ele traz sobre Pedro uma palavra tremenda, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram isso, mas foi meu Pai que te revelou. E ele fala, eu te digo que tu és Pedro, você agora não é mais o Simão, você vai se chamar Pedra, e sobre essa rocha, sobre essa essência, sobre essa visão, qual visão? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta visão, eu edificarei a minha igreja. Amém. Então ele está falando, a minha igreja vai ser edificada sobre uma essência, que é uma palavra revelada. Amém. É a palavra revelada que edifica a igreja, que protege a igreja, que dá autoridade para a igreja contra o inferno. É a palavra revelada, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a essência, a palavra revelada, ela tem que ser protegida. Você não pode mudar nem para a direita e nem para a esquerda. Foi o que Deus falou para Josué no Velho Testamento. Josué, faz tudo de acordo com o que está escrito no livro dessa lei. Nele medita de dia e de noite. Josué capítulo 1. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Ora, o que Deus está falando para Josué? Você precisa manter a essência, o livro da lei. Você precisa manter o livro da lei vivo dentro de você. Medita nele dia e noite. Se você fizer isso, você vai proteger a essência. Protegendo a essência, você vai ter sucesso em qualquer empreendimento. Mas o sucesso não é a sua busca. Você tem que buscar proteger a essência. Quando você protege a essência, quando você protege o que Deus falou para você, quando você protege a palavra revelada, então tudo que você fizer vai prosperar. Quando você guarda os mandamentos, quando você guarda a palavra no coração, quando você protege aquilo que você é em Deus, independente do que você ganha ou não ganha, Deus vai te dar vitória. Você não está buscando vitória. O que você está buscando? Você está meditando, irmão. Você está protegendo a visão. Intercessor precisa proteger a visão. Amém? Então, é uma palavra revelada. Então, muitas visões, elas perderam a essência e hoje mantêm só a aparência. Você percebe que muitas pessoas, elas vivem de aparência. Por quê? Porque uma vez Deus me deu uma visão. Mas a visão parou. A visão não parou. O que parou foi a pessoa que portava a visão, a pessoa que tinha a responsabilidade de construir a visão, a responsabilidade de implantar a visão. A pessoa que tem essa responsabilidade, se ela não protege a visão, se não tem intercessor protegendo a visão, irmão, a visão se perde. Porque nós somos homens falhos.
E aí nós nos perdemos no meio do caminho. Então nós precisamos proteger a essência de Deus. Amém? Então a visão, ela não tem a ver só com a nossa vida. Ela tem a ver com pessoas que vão carregar essa visão. Na sua geração, você carrega a visão enquanto você está vivo. Mas vai ter uma hora que você vai ser recolhido por Deus. E aí a visão que não morre com você, ela vai ser transmitida, impartida com alguém que Deus vai determinar. Foi o caso de Elias. Elias tinha uma visão de profeta e de repente Deus fala para ele assim: você vai ungir Eliseu, profeta, em teu lugar, para que ele possa dar continuidade na mesma visão. E olha qual era a visão de Eliseu. Eliseu fala assim: eu quero uma unção dobrada do teu espírito. Amém. Qual que era a busca de Eliseu? A busca de Eliseu era pela essência e não pela aparência. Amém. Eu quero ter vários profetas discípulos. Eu quero ter várias escolas de profetas como você tem, Elias. Não. Eu não quero isso. Eliseu falou assim: eu não quero nada que seja aparente. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu quero porção dobrada da essência. Eu não quero várias escolas de profetas. Eu não quero uma multidão. Eu não quero ser reconhecido. Eu quero ser duplamente o que você é. Então, quando você protege a visão, quando você busca essa visão na sua totalidade, irmão, você não tem noção do que você vai fazer. Amém? Outra pessoa importante que a gente percebe, né, que protegeu a visão foi o próprio João Batista. João Batista foi um homem levantado para preparar o caminho do Senhor. E João Batista, ele era um profeta que a gente, aqui nos nossos dias, a gente ia estranhar. Porque João Batista não tinha marketing. E não queria nem saber de marketing. João Batista começou a pregar no deserto da Judéia. Ele começou a pregar no deserto da Judéia uma pregação que não era uma pregação popular. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Além disso, ele se vestia mal, se vestia com pele de camelo, tinha um cinto de couro, né? E se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, estava longe da cidade, da população. Não é o melhor lugar para abrir uma igreja no meio do deserto. Mas João Batista falou assim: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu não posso abrir uma igreja onde não seja deserto. A minha pregação, a minha voz, ela tem que ser ouvida no deserto, porque eu sou o cumprimento de uma palavra. Então João Batista seguiu à risca a palavra que Deus tinha desenhado sobre a vida dele. E ele reconheceu Jesus. Ele não tomou o lugar da visão. As pessoas ficavam impressionadas com João Batista e falavam: João Batista, você está tendo sucesso. Um homem que abre uma igreja no meio de um deserto e atrai tanta gente, tanta popularidade. E as pessoas vêm para serem batizadas, são convencidas dos seus pecados. Esse homem duro de palavras, esse é um homem que tenha, né, um potencial político, um potencial de marketing muito grande. Qual é o segredo de João Batista? O segredo de João Batista é a essência da visão. Amém. E aí eles mandaram perguntar: quem é você, João Batista? E aí você tem uma segunda maneira de proteger a visão. Você pode perder a visão quando a visão se confunde com a pessoa. Aí, meu irmão, é um problema. Quando a visão se confunde com as pessoas que estão portando essa visão, é um problema. Por quê? Porque a visão, ela é eterna e as pessoas não são eternas. A visão, ela não morre, mas nós morremos. A visão não erra, mas nós erramos. Porque a visão é a palavra revelada de Deus. Amém. A visão não sou eu. A visão não é você.
Você pode estar trabalhando na visão, mas você não é a visão. João Batista, quem é você? Você é Elias? Não. Você é algum dos profetas? Não. Você é o Cristo? Também não. Mas o que você é? Eu preciso ter uma resposta. O que você diz de você mesmo, João Batista? E ele vira e responde assim: eu sou o que a palavra diz que eu sou. Se você quer saber quem eu sou, vai ler o profeta Isaías, que está escrito: voz do que clama no deserto, anunciai o caminho do Senhor, preparai as suas veredas. Se você tiver uma revelação da palavra, você vai saber quem sou eu. E aí eles voltaram com essa resposta para os fariseus, para os judeus, e falaram assim: olha, ele falou um texto bíblico. Ele não falou que ele é o Cristo, que ele é o profeta, que ele é o Messias. Ele não falou nada dele mesmo. O que ele falou dele mesmo? Ele falou que ele era uma voz que clama no deserto, anunciai o caminho do Senhor. Né? João Batista, quando ele começa a proclamar, né, e preparar o caminho do Senhor, ele fala assim: alguém vem após mim que é maior do que eu. Essa pessoa que vem após mim, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Eu não sou digno. Quando Jesus chegou para ser batizado, João Batista fala para Jesus: eu preciso ser batizado pelo Senhor. Então, quando João Batista ele toma essa posição, nós estamos falando de um homem que foi elogiado pelo próprio Cristo. Jesus falou assim, ó: dentre os nascidos de mulher não tem um profeta maior do que João Batista. Por que ele falou isso? Porque era um homem que ele não se apropriou da visão para que a visão fosse a imagem do próprio João Batista. Não se apropriou da visão para capitalizar, não se apropriou da visão para ganhar popularidade, não se apropriou da visão para ganhar ibope, não se apropriou da visão para ganhar like, ele não se apropriou da visão para ganhar poder algum, irmão. Ele falava só da função dele. A minha função é proclamação. Eu tenho que proclamar. Eu tenho que preparar o caminho do Senhor, eu tenho que clamar no deserto. Eu vou clamar no deserto. Ele fez isso até o fim da vida dele. E Jesus falou assim, ó: não tem profeta maior do que ele. E olha aqui, Elias e Eliseu fizeram muitos milagres. E no nosso ponto de vista, quem faz milagre é maior do que quem não faz. João Batista não fez um milagre. Não fez um milagre. Você não vai ver João Batista fazendo um milagre. E Jesus fala assim, ó: ele é maior que Elias, ele é maior que Eliseu, ele é maior que Samuel, ele é maior que Abraão, ele é maior do que Moisés, dos profetas, dos nascidos de mulher. Ninguém há que seja maior do que João Batista. Por quê? Porque ele preservou com fidelidade a essência da visão que Deus deu para ele. Amém. E quando você preserva a essência da visão, quem você é, quando você não transforma a visão no homem, mas você deixa a visão, porque a visão tem vida própria. A visão, ela tem vida própria, irmão. Hoje ela está com João Batista, amanhã vai estar com outra pessoa. Hoje está com Elias, amanhã está com Eliseu, hoje está com Moisés, amanhã vai estar com Josué. A visão não vai mudar. O homem vai morrer. Mas a visão vai continuar. A visão vai sobreviver. Céus e terra passarão. A Bíblia diz isso. Jesus falou assim: céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais, jamais mudarão. Amém. Amém? Então, a visão não pode ser confundida com o homem. O intercessor defende a visão, defende a essência da visão. E a visão vai proteger o homem, a visão vai proteger a igreja, a visão vai proteger a família, a visão que Deus deu vai prevalecer sobre o inferno, vai prevalecer sobre os pecados, vai prevalecer sobre os demônios. Então é importante manter a sua essência, quem você é. Então como que Deus opera? Deus opera através
de gerações. Amém. Deus chama Abraão e fala assim: em ti serão benditas as famílias da terra. Abraão morreu e não viu essa palavra acontecer, porque não aconteceu nele. Não aconteceu em Abraão, a pessoa de Abraão. Abraão morreu, nasceu Isaac, Isaac morreu. Nasceu Jacó, as 12 tribos, passaram-se milhares de anos, até que veio Jesus. E em Jesus, todas as famílias da terra podem ser abençoadas. Jesus falou assim, ó, Abraão, eu tenho um projeto. E esse projeto é o meu filho. Mas ele vai sair da sua linhagem. Ele vai sair da tua fé. Protege a tua fé. Protege a visão. É isso que Deus falou para Abraão. Então Deus imprime a visão no DNA de uma pessoa. Se uma pessoa não quiser, se uma pessoa desistir, Deus levanta outro. Por quê? Porque o propósito do Senhor vai prevalecer. Ora, Deus te deu livre-arbítrio, meu irmão. Deus me deu livre-arbítrio. Se eu desistir, ó, Deus levantou um rei chamado Saul. Saul não quis ser rei. Ele começou a mudar o chamado dele. Ele começou a tomar o lugar do sacerdote. Ele começou a tomar o lugar do profeta. Quando ele começou a fazer isso, irmão, ele começou a copiar o que Samuel fazia. Ele adulterou, ele se rebelou contra Deus. Deus tirou ele do trono e colocou Davi. Judas não quis o chamado. Judas não quis ser o apóstolo. Deus levantou Matias. Deus vai levantar alguém, irmão. Mas o propósito dele vai se cumprir. Sempre o propósito de Deus se cumpre. Sempre, sempre se cumpre. Então, se você não quiser, Deus vai levantar outra pessoa. Você não vai pegar Deus de surpresa. Não é Deus que precisa de mim, é eu que preciso dele. Amém. Deus falou para Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele está fazendo a mesma pergunta hoje. Agora, se você falar assim, eis-me aqui, envia-me a mim, Deus vai te enviar. Para quê? Deus vai te enviar não para alguma vaga no reino. Ele vai te enviar para aquilo que você nasceu para ser. E você vai se dispor, irmão. Então, a essência do seu chamado, a essência da sua visão, ela está em Deus. Ela não está em você. Quer ver? Eu vou ler um texto aqui. Salmo 119, 90 diz assim: a tua fidelidade se estende de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Amém. Já teve tantas guerras, já teve tantas pestes, tantas pandemias, mas a terra permanece. Sabe por que a terra permanece? Porque Deus é fiel. O homem não consegue destruir a terra porque Deus é fiel. A terra só vai ser destruída pelo homem se o homem conseguir destruir a fidelidade de Deus. E isso não vai acontecer. Só tem uma pessoa que pode destruir a terra. É o próprio Deus, é o Criador da terra. Ele é o dono da terra. Então, a fidelidade de Deus não vai mudar. Mesmo que eu seja infiel. Né? 2 Timóteo 2,11 diz assim: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. E aqui eu tenho duas coisas importantes: o que nós fazemos com Deus e o que nós somos. São duas coisas importantes. Se nós negarmos, é o que nós fazemos. Se nós o negarmos, Deus vai nos negar. Se nós o buscarmos, ele também vai nos buscar. Voltai-vos a Deus e ele se voltará a vós. O que você faz para Deus, Deus faz para você. Agora, o que você é para Deus não vai transformar o que Deus é. Se você for infiel, Deus vai permanecer fiel, irmão.
Se eu for infiel, Deus vai permanecer fiel, porque Ele não pode negar a sua essência, Ele não pode negar-se a si mesmo. Amém. Deus permanece santo. Você pecou, eu pequei, Deus permanece santo. Deus permanece santo. Então, eu posso chamar a morte para a minha vida, mas isso não vai chamar a morte para Deus, porque Ele é vida. Ele é a minha vida, irmão. Então, quando você muda a essência de uma visão, Deus, Ele faz assim, tá bom, você está negando a minha essência. Eu também vou te negar. Você está negando o meu espírito, eu também vou te negar. Você está negando a minha palavra, eu também vou te negar. Se você for infiel e eu for infiel, Ele vai permanecer fiel. Ele fala assim, então tá bom, eu vou pegar o meu propósito e eu vou levantar outra pessoa. Saul, você não quis? Você adulterou o chamado? Então eu vou levantar um Davi. Eu vou levantar um menor. Eu vou levantar aquele que tem um coração segundo o meu coração. Eu levanto pessoas que mantêm a sua essência e não mantém a sua aparência. Saul, a Bíblia diz que ele era o homem mais alto de Israel. Ele era o homem mais vistoso de Israel. Quando ele passou no meio do povo, a cabeça dele estava maior do que as cabeças das pessoas do povo. Ele era um homem alto. Imagina um homem de 2,10 metros, 2,05 metros. Ele era um homem alto. Quem deveria ter ido lutar com Golias? Quem era o cara mais alto de Israel? Era o Saul. Mas Deus não estava mais com ele. Ele negou o Senhor. Ele negou o Senhor. Mas quem tem a essência de Deus? O Davi. O Davi, que era um homem baixinho, jovem, inexperiente na batalha, na guerra, nunca tinha usado uma armadura, nunca tinha empunhado uma espada. Um pastor de ovelhas, que nem participava das refeições principais com a sua família. Mas ele era obediente a seu pai. Ele salmodiava ao Senhor no meio do pasto, cuidava com fidelidade das ovelhas, então ele era um homem fiel, ele era uma pessoa que mantinha a essência de um adorador, ele mantinha a sua essência. Aí Deus falou assim, eu vou levantar esse homem, um homem segundo o meu coração, esse homem que tem essência, ele vai combater o gigante, ele vai combater e vai vencer o Golias. Não é o que tem aparência, é o que tem a essência. É o que tem a essência que vai prevalecer contra o inferno. Amém ou não amém? Então, Deus, Ele está no controle da visão. Amém? Deus está no controle da sua visão, irmão. Ele trabalha para implantar a visão. É lógico que Ele vai levantar pessoas, chamar pessoas para trabalhar para Ele. Vai chamar. Mas qual é o segredo, irmão? O segredo é você proteger a tua essência. Amém. A tua essência. Né? A visão, ela é única e ela é pessoal, mas ela não é intransferível. Você tem uma visão única e pessoal. A tua visão, o que Deus revelou para você, é único. Eu não tenho a visão que você tem. E você não tem a visão que eu tenho. Você não administra a minha casa como eu administro. E eu não administro a tua casa ou a minha casa como você administra. Eu tenho uma visão para a minha família, tenho uma visão para onde eu tenho autoridade. Eu tenho um relacionamento com Deus que você tem outro relacionamento com Deus. Algumas pessoas têm um relacionamento com Deus de orar 8 horas por dia, outras pessoas oram 15 minutos por dia. Algumas pessoas leem a Bíblia toda várias vezes ao ano, algumas pessoas leem a Bíblia toda uma vez ao ano. Algumas pessoas conseguem fazer grandes milagres, outras pessoas só pregam. Algumas pessoas ganham muitas almas para Jesus em grandes conferências. Outras pessoas, elas apenas fazem o bem e ganham as pessoas pelos seus exemplos, sem pregar uma palavra. Então Deus, Ele está trabalhando com pessoas. A visão de Deus para você, ela é pessoal, ela é intransferível. Aliás, ela é pessoal e ela é única, mas ela pode ser transferida para outra pessoa. Então protege quem você é, protege as revelações que Deus te deu, protege o desenho que Deus te deu para a tua casa, protege o desenho que Deus te deu para a tua família.
para a tua igreja. Protege a essência, meu querido. Lembra de quando Deus te chamou, lembra de quando Deus impactou a tua vida, lembra de quando Deus marcou você. Quando você faz isso, você está voltando para a essência da visão. Né? E um segredo importantíssimo: larga as aparências. Deixa as aparências de lado, irmão. Deixa a aparência de lado. Se você está sendo controlado pelo que os outros vão falar, os outros vão pensar, você já perdeu a visão de Deus. Paulo falou assim: se eu quisesse agradar os homens, não seria servo de Cristo. Não dá para ser servo de Cristo e agradar os homens ao mesmo tempo. Não dá para fazer isso. Ou você vai ser uma coisa ou vai ser outra. E numa época que nós estamos vivendo de rede social, você tem que escolher. Porque rede social é ter popularidade, rede social é agradar pessoas, rede social é querer ser visto. O que o povo gosta? Paulo falou assim, ó: se eu quisesse agradar o povo, não seria servo de Cristo. Eu tenho que agradar a Deus. Eu tenho que proteger a minha essência. Então, larga essa questão da aparência, irmão. Solta essas máscaras. Larga toda a roupagem de marketing, essa questão, né? Mentira. Tira tudo isso. E seja verdadeiro, seja uma pessoa genuína, seja uma pessoa original, seja uma pessoa real, uma pessoa fiel. O que é uma pessoa fiel? Que mantém as características que Deus colocou nela. Não muda as características que Deus colocou em você. Deus colocou características em você para você ser o que você é. E sabe por que a gente fica infeliz, irmão? Porque a gente se violenta. A gente perde a essência de quem nós somos, perde a nossa identidade, porque nós abrimos mão dessas características. Não abra mão de quem você é. Se você é um profeta, profetiza. Se você é um mestre, ensina. Se você é um pastor, pastoreia. Mas mantenha a sua característica. Você não precisa se orgulhar disso, mas você precisa se resolver e ser uma pessoa genuína. Você não precisa se soberbecer, eu sou assim mesmo e acabou. Você não precisa ter essa atitude, irmão. Não precisa. Você precisa só manter a essência de Deus. E aí você nunca vai ter falta de nada. Porque Deus não economiza recurso para a visão que Ele te deu. Ele não economiza recurso para um servo que obedece. Para um servo que obedece a sua palavra. Um servo que não nega quem ele é, que não nega o seu chamado. Deus não economiza recurso, nem espiritual, nem físico, nem recurso humano. Deus move céus e terra. Por quê? Porque Ele trabalha no propósito dele. O propósito dele prevalecerá. Amém, meu querido? Então, nossa função como intercessores é proteger a visão de Deus. Está na igreja? Protege a visão de Deus na igreja. Amém? Alguém vai pregar? Ora, irmão, para que daquela pessoa saia a palavra de Deus e não uma palavra misturada. Para que saia revelação do Altíssimo, que as pessoas recebam a revelação da palavra. A palavra para aquela igreja, para aquela célula do corpo de Cristo, para aquelas pessoas que estão ali, para nós. E aí você vai proteger a visão de Deus naquela igreja. Amém, meu irmão? Então nós vamos orar e pedir para que o Senhor, né, se nós saímos da visão de Deus, se nós adulteramos aquilo que Deus falou, se nós deixamos de lado algumas coisas que eram importantes, ainda que fossem pequenas, mas eram importantes, né? Nós precisamos voltar. Como o Apocalipse fala, volta onde caíste. Lembra das primeiras obras. Lembra daquilo que você fazia. Por quê? Porque se você voltar para o primeiro amor, você vai voltar para a tua essência. No caso da igreja de Éfeso, era o primeiro amor, a essência deles. Qual é a tua essência? Aonde você tem que voltar? Para onde eu tenho que voltar? O que causou essa paixão
pela palavra de Deus, essa paixão por Deus, esse amor por Deus. É ali que está a tua essência. Então, solta tudo que está atrapalhando você de ser aquilo que Deus mandou você ser. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te engrandecer pela tua palavra, Senhor. Nós queremos voltar à essência daquilo que o Senhor nos fez. Só o Senhor, como nosso Criador, como nosso Pai, como aquele que nos gerou de novo, Pai, aquele que nos fez nascer de novo, pode trazer sobre nós a clareza, a revelação e o discernimento de quem nós somos e o que nós devemos fazer. Então, Pai, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração e nos dá, Senhor, as experiências novamente, nos faz lembrar quem nós somos, nos faz lembrar das palavras reveladas que o Senhor nos deu, nos faz lembrar, Senhor, daquilo que o Senhor mandou a gente fazer. E perdoa, Senhor, porque nós nos desviamos e nós perdemos a essência. Te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia da sua vida, que Ele te dê a paz. Amém? Então, semana que vem a gente volta aí com mais um ensinamento. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, a tua casa, o teu ministério e a tua essência. Seja cheio do Espírito e deixe o Espírito identificar você. Amém, meu querido? Deus abençoe a todos. Obrigado por ter me ouvido aí. Semana que vem a gente volta. Até mais. Tchau, tchau.